noite, meus irmãos. Que bom que nós estamos aqui, recebendo essas energias de paz, de harmonia, de equilíbrio. Como sempre, nós fizemos uma prece para iniciar a nossa palestra. Então, amigo Jesus, aqui nos encontramos, buscando esclarecimento, buscando consolo. Se conosco nesses instantes tão únicos em nossas vidas, Jesus. Nos ampara, nos fortaleça, que possamos assimilar tudo que for dito aqui hoje, né? Que possamos sentirmos melhor, mais calmos, mais tranquilos, Jesus. Que teu amor, junto com essa equipe de amor da Paulo de Tarso, possa envolver cada um, encarnados, desencarnados, e que a nossa irmã Gladys tenha toda a inspiração, toda a intuição no que ela vai trazer para nós. Ampara, envolva em condições de transmitir tudo aquilo que for necessário para cada um de nós. Que assim seja. Boa noite a todos, os irmãos encarnados e os nossos queridos desencarnados. Como foi falado, o nosso tema hoje é a parábola do semeador. O que é parábola? Parábolas são histórias, alegorias para explicar alguma coisa, algum sentido. E Jesus usava bastante esse recurso. Só um minuto. Estava me atrapalhando. Jesus usava bastante esse recurso para transmitir os ensinamentos dele. E nessa parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, do versículo 1 a 9, começa assim: Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus falou por parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Desse versículo do 1 a 9, nós vamos analisando cada pedacinho. Aquele que semeia saiu a semear. Para semear é preciso sair. O que significado tem esse saiu a semear? É que muitas pessoas não saem do mundo de interesses materiais, do mundo em que vive, não saem de dentro de si mesmas para enxergar o outro. Mas Jesus nunca está parado. Mesmo quando ele esteve aqui na Terra fisicamente, ele não parava, ele ia de um lugar ao outro. Ele não tinha uma sede, uma igreja, um templo fixado num local. Ele saía a semear o seu evangelho. Para semear, é preciso se abrir, é preciso expor-se, é preciso desafiar-se, ir em direção aos outros ambientes, a situações diferentes. Para sairmos de nós mesmos, precisamos desacomodar, movimentarmos para fora, ampliar limites. Jesus nos ensinou fazendo isso. Ele exemplificou por suas atitudes, não apenas por palavras. Nós sabemos que nem sempre nossas ações são lineares, iguais todos os dias. Temos muitas variações no estado emocional, psíquico e também espiritual.
dentro de nós existem vários terrenos, que é sobre isso que a parábola fala. No terreno pedregoso, no terreno espinheiro e no terreno de boa terra. Dentro de nós existem esses terrenos, conforme o momento que estamos vivendo, conforme os sentimentos que estamos nutrindo. Quando Jesus propõe essa parábola, ele nos oportuniza pensar sobre a nossa experiência interior, a nossa semeadura íntima, as diversas sementes de crescimento que a vida nos oferece todos os dias. São territórios possíveis, ora um território ou ora outro. Bem variadas as circunstâncias conforme o nosso amadurecimento. Há momentos que nós estamos num terreno pedregoso, em que a pedra esconde a semente. Vem o sol e sufoca. Outro momento estamos no terreno espinheiro. A semente vai germinar, mas ela não retém por causa do espinho. E tem momentos que estamos no terreno da boa terra, quando conseguimos aproveitar as maravilhas e produzir bons frutos. Seguindo no versículo, diz assim: e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e comeram. O que é ao longo do caminho? Ao longo do caminho pode representar os momentos que fazem parte da nossa vida. Aqueles momentos em que estamos distraídos, atendendo apenas o que julgamos prioridade no mundo material, prioridade nas nossas vidas, e esquecendo a nossa essência espiritual. A rotina automática de todos os dias faz com que ao longo do caminho nós deixemos para trás algumas sementes. Sementes que poderiam nos dar oportunidades melhores. Ao longo do caminho, às vezes não percebemos o sol. O sol fica invisível aos nossos olhos. Ao longo do caminho, às vezes, tem pessoas que se aproximam de nós e nós não temos tempo para dar atenção. Ao longo do caminho, acontece de termos convites da vida, que chegam como sementes na forma de novidades, e nós as ignoramos. Todos os dias nós acordamos, respiramos, movimentamos, falamos, vemos, podemos interagir com as outras pessoas, mas nós não notamos a grandiosidade de tudo que recebemos. Normalmente só valorizamos o que temos quando falta. O ar foi tão valorizado na época da Covid. Nunca antes, pelo menos eu, tinha dado tanta importância para esse pequeno detalhe do nosso dia a dia. A água, a luz, a saúde, as pernas e os braços. Nós lembramos todos os dias de agradecer? Nós temos tempo de prestar atenção em tantos benefícios que recebemos? Não. Normalmente é só quando vem a dor ou a limitação. Não podemos apenas assistir os acontecimentos. Nós precisamos regular pensamentos e emoções. Se nós estivermos com a nossa consciência em sono, adormecida, como nós teremos condições de avaliar e escolher? Como nós vamos usar bem o nosso livre-arbítrio?
Nós precisamos absorver o que o mundo nos traz, filtrar a qualidade do que nós recebemos. As sementes que caem ao longo do caminho são as mesmas que caem em terra boa ou ruim. O que muda é o território onde elas caem. E esse território diferente é que vai distinguir e dar resultados diferentes. E pensando em nós como semeadores, diante das pessoas e territórios distintos, nós distribuindo sementes ao longo do caminho, vamos supor que estamos oferecendo sementes boas, com o nosso melhor. Observamos que às vezes a nossa semeadura não foi bem aproveitada, ou imaginamos que não foi, parece que não foi às vezes. Falamos questões espirituais para quem não presta atenção. Falamos de Jesus, do Evangelho, e algumas pessoas valorizam só na hora. Tem ocasiões em que nós estamos auxiliando com atividades no bem e as pessoas não dão importância para a tarefa. Pais que dão bons exemplos e bons conselhos, muitas vezes não são ouvidos. Esses são os momentos ao longo do caminho. Entretanto, nós podemos nos surpreender. Às vezes um território que parece ruim, que não vai germinar a semente, que não vai render, nos surpreende. Em algum tempo, num momento, mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outra encarnação, aquilo que semeamos vai render frutos significativos. Às vezes não chegou o momento propício para a pessoa assimilar a boa semente. Sempre que eu penso isso, eu lembro de uma história que eu provavelmente já tenha contado para vocês aqui, do Dmitri, aquele homem russo que vivia com a sua mãe e mais 3 irmãos, numa família humilde, e que só a mãe cuidava deles, trabalhava muito para mantê-los, mas que ela tinha um cuidado com os 4 filhos. Todas as noites ela falava de Jesus para eles, falava de Deus e ensinou todos eles a orar. Eles oravam juntos todas as noites, quando criança. Passou o tempo, cresceram, o Dmitri cresceu, virou um homem de sucesso material, social, e chegou a um ponto da vida que se desiludiu de tudo, que fez muitas bobagens e daí não aguentou o peso, a consequência dos seus erros e optou pelo suicídio. No momento do suicídio, ele se atirou a um rio e lá ele ficou preso no corpo devido aos seus desejos materiais, à sua falta de cuidar da espiritualidade, seus sentimentos egoístas. Ficou lá, sofreu bastante, ao ponto de sentir que os peixes estavam comendo o corpo físico, algo bem sofrido, tá? Assustador. Depois de um tempo de sofrimento, ele lembrou da mãezinha dele e veio na memória dele a oração que ela fazia com ele e os irmãos quando em criança. E ele, foi como se ele tivesse ouvido a mãe dele falando, e ele lembrou de Deus, lembrou de Jesus, que ela dizia que Jesus era bom, que não abandonava, que sempre podia contar com ele, e ele pediu ajuda. E imediatamente ele foi socorrido por bons espíritos
e retirado daquela situação horrível. Essa história para mim ilustra a importância de se plantar a semente, especialmente nas crianças. Todos os pais, todos os responsáveis, quando voltarem ao mundo espiritual, vão ser questionados, né? O que eles fizeram com os filhos que lhe foram emprestados. É obrigação dos pais orientar, encaminhar para Deus, para Jesus, fazer seus filhos conhecerem Jesus. Claro que quando eles crescem, eles vão fazer as escolhas deles, mas pelo menos eles vão ter um início, uma base, vão ter os conceitos para fazer essa escolha, para se orientar a partir dali. E para mim isso ficou bem caracterizado nessa história. Ele teve aquela orientação, aquele hábito da mãe em criança. Cresceu, nunca mais orou, nunca mais lembrou de Deus, passou toda a juventude, toda a fase adulta, lá bem maduro, no momento de maior dificuldade, ele lembrou. Imaginem se essa mãezinha não tivesse ensinado, não tivesse plantado essa semente. Ela plantou a semente lá em criança, levou toda a juventude, toda a fase adulta e um bom pedaço da maturidade, mas germinou. Germinou no momento em que esse espírito mais precisava. Por isso que o semeador tem que distribuir a semente sempre e para todos. A gente nunca ouviu falar que Jesus escolheu para quem iria divulgar o seu evangelho. Jesus nunca selecionou: esse grupo vai ter conhecimento, esse não. Esse grupo vou ensinar, vai aprender as coisas do meu Pai, e este não. Ele saiu a semear. E é o que nós, como semeadores, temos que fazer. Ah, mas eu sei pouco. Vamos distribuir o meu pouco. O meu pouco dividido com o outro vai crescer. E vamos estudar. Vamos aprender mais. Vamos ampliar os nossos conhecimentos, o nosso crescimento. Seguindo, tá? A outra partezinha do versículo. Outra parte caiu em lugares pedregosos, a semente, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas levantando o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Saiu a semear, ao longo do caminho temos as dificuldades. A semente caiu num lugar pedregoso, chegou a brotar, mas muito pouquinha terra, não tinha raiz, veio o sol e secou. O que significa as pedras, os pedregulhos ao longo do nosso caminho? São as nossas estruturas rígidas, as nossas ideias fixas. Somos nós quando nos cristalizamos em posições pessoais, quando nos fixamos num pensamento e muitas vezes nos julgamos donos da verdade absoluta. Nesses momentos, são os pedregulhos, são as pedras que vão impedir que germinem as boas sementes. Quem não tiver dúvidas, não tecer raciocínios, não usar a lógica, não está aberto ao novo. E estar aberto ao novo significa crescimento, significa saúde mental. Para termos saúde mental, nós precisamos aprender, crescer, transformar, modificar. Por quê? Porque tudo muda, todos os dias.
A Terra gira, a vida é dinâmica, nós não podemos ficar vinculados a uma única forma sem prestarmos atenção em tudo que pode ser feito. Quem não realiza troca entre as pessoas e com o meio ambiente fica doente. A nossa saúde física, emocional, psíquica e espiritual depende do interesse em que nós temos em absorver conhecimentos e experiências novas, para não cristalizar nos maus hábitos, nos pensamentos egoístas, porque essas ideias, essas emoções nos endurecem estruturas do nosso corpo e da nossa mente, e também da nossa vida espiritual, porque estaremos ligados a irmãos desencarnados com as mesmas ideias, com os mesmos comportamentos. A oração, a prática de atividades espirituais, o trabalho no bem, nos conectam e aprofundam a nossa ligação com Deus, com Jesus e com os nossos irmãos. Vamos pensar nas amizades. Existem amizades que são terrenos pedregosos, né? São amizades com pouca terra e sem raízes. São relações, às vezes, afetivas, que não resistem à intensidade do sol. E a intensidade do sol aqui é representada pelo calor dos conflitos, da divergência de ideias, da divergência de interesses. Nas redes sociais e nas vias virtuais, hoje em dia é muito comum. Relações que por qualquer motivo se tornam ignoradas ou esquecidas. Relações descartáveis de curta duração, inclusive uniões que não têm um motivo essencial. Qual é o motivo essencial de uma união? O amor. Quando não existe o amor e apenas as pessoas se unem por outros interesses, não criam raízes e morrem facilmente. São experiências emocionais. Há, em geral, um empobrecimento afetivo que não gera vínculo. E nos dias de hoje, com essa tecnologia, muitas vezes as pessoas consideram mais a quantidade de supostos amigos, a quantidade do que a qualidade. O que é ser amigo de verdade. E nesses tropeços ficam os pedregulhos. Seguindo o que está no Mateus, no versículo, outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Os espinheiros, crescendo, abafaram as sementes. Os espinhos sufocaram as sementes. Esses espinhos podem ser aqueles que surgiram durante a vida e que não foram arrancados, não foram extraídos do terreno. Esses espinhos podem ser conflitos pessoais, internos, não resolvidos, questões íntimas não enfrentadas, situações de infância, traumas de família. São espinhos que ficam lá, no fundinho às vezes, ignorados como se não existissem, mas continuam crescendo e fazendo doer, sofrer. Rejeições, sentimento de abandono, desvalia, são as dores ocultas da alma. Há pessoas que se envolvem na atividade espírita, mas não permanecem.
e acabam se deixando levar de roldão pelo mundo material. No decorrer do tempo, essas dificuldades, esses contratempos, desmontam a coerência dos propósitos. Muitas vezes nós vamos a uma casa espírita porque estamos precisando de um consolo, precisando de uma energia, de uma força. À medida em que nós melhoramos, nós esquecemos. Se no caso dos pedregulhos não há absorção da água, nos nutrientes para a semente, entre os espinheiros não há retenção. Os espinheiros não deixam os nutrientes se conservarem para a semente germinar. A mensagem do Evangelho, nesses nossos companheiros espinheiros, a mensagem entra, mas não fica, porque não tem condições para fixar. E por último, no final do versículo de Mateus, outra semente finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Terra boa, entendemos por terra arada, terra preparada, sob vários pontos de vista. É a pessoa que já está com maturidade, já está com condições de permanecer com a semente. Já é um solo que tem possibilidades de frutificar. O que nós precisamos para ser uma terra boa? Boa vontade, nos conhecer minimamente, nos dispor a mudanças. Pedimos ajuda do alto para que sejamos uma terra fértil. E a virtude essencial para nós conseguir tudo isso, o que é? É a humildade. Vamos fazer a ligação. Estamos falando em terra boa. Virtude essencial, humildade. A humildade vem da palavra humus. Humus significa terra, adubo. Então, o básico da terra boa é a humildade. E no campo do relacionamento, são relações que, apesar das dificuldades, mesmo enfrentando desafios e contrariedades, e diante das tentações da vida mais material, as pessoas valorizam o que é mais importante. Valorizam o amor, o bem, acima dos prazeres e das ilusões. Quando estamos com a terra boa, prontos para receber a semente germinar, nós sabemos utilizar os reveses da vida para crescer, para amadurecer. Nós podemos balançar, como vulgarmente se diz, balança, mas não cai. Nós podemos balançar, mas nós não vamos cair, porque nós estamos fortalecidos, nós somos terra boa, nós estamos preparados. Nós e todo o mundo espiritual está junto conosco para nós enfrentar todas as dificuldades, todas as dores e conseguirmos frutificar, crescer, amadurecer. Porque a dor pode ou destruir ou fortalecer a pessoa, que consegue suportar e aproveitar o acontecimento para evoluir. Depende da nossa escolha. E na parte que Jesus disse que poderá germinar 100 por 1, 60 por 30, o que ele quis dizer com isso? Que uns estão mais preparados, vão germinar bastante. Vai ser 100 frutos por uma semente.
Os outros ainda não estão bem no ponto, vão germinar só 60. Tudo conforme a capacidade, conforme o momento, aquilo que a gente já desenvolveu. E vamos nos preparando, nos melhorando para produzir mais. Eu li num livro assim, dentro de uma semente de limão pode nascer dezenas ou centenas de limões. Depende a terra que cairá, para saber se a árvore dará mais ou menos frutos. Lembrei também, para encerrar, que a semente de Jesus está sempre pronta para germinar em nós. E nada melhor do que o exemplo do patrono dessa casa. Paulo de Tarso perseguia os cristãos, era um doutor da lei, e num determinado momento ele encontrou Jesus a caminho de Damasco, quando ele ia perseguir Ananias, e ele se transformou. Ele se transformou em uma terra boa, que a partir dali divulgou o Evangelho. Vamos ser sementes em terreno fértil, com a ajuda do mundo espiritual. Muito obrigada.